Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, eu recebo mais uma vez o Gabriel, da página Fiat.spot no Instagram, para fazer um super react comentando algumas das reações às primeiras fotos do Fastback, divulgadas pela Fiat na semana passada. Será que o clamor da internet aprovou ou rejeitou o modelo? E mais importante, dá para cravar algo com apenas 2 fotos divulgadas? É o que a gente vai discutir, vamos lá? Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E agora o 3,5 ficou mais fácil de ser encontrado. É só digitar youtube.com/3,5podcast. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts, para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio. É só acessar bit.ly/3,5podcast e conferir tudo no Medium do 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, é @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Sobre o último episódio em que eu falei sobre a linha 2023 de Argo e Cronos, uma atualização. Na ocasião, como eu disse, a Fiat ainda não tinha apresentado o Cronos para o Brasil. Depois do episódio ter sido publicado, no dia 28 de julho, ela enfim apresentou as novidades para o sedã. Confirmando os rumores e corroborando tudo que eu disse no episódio, o Cronos ganhou 2 versões 1.0, agregando à imagem do sedã a ideia de um carro racional. Ele passou a ser, por exemplo, o sedã 1.0 aspirado com o menor consumo de combustível do mercado. A estratégia da Fiat é posicionar o seu modelo na faixa mais acessível do segmento B, como eu disse no episódio 47. E deu certo, porque sem apostar em novas tecnologias ou equipamentos de segurança, ou no motor turbo, os preços do Cronos partem de R$ 74.790 e chegam a R$ 93.490, sem tocar a barreira, portanto, dos R$ 100.000. E, aproveitando o gancho, eu quero ler aqui algumas mensagens que eu recebi sobre o assunto do último episódio. Lá no YouTube, o Arthur Coutinho Silva disse: tendência de sedã compacto é ir acabando aos poucos. Eu não sei se acabar completamente, inclusive eu acho que o Cronos pode ter espaço, porque, como eu disse, o tipo faz muito sucesso na Turquia e o Cronos faz muito sucesso na Argentina e também vai bem no Brasil. Então, eu acho que é diferente dos sedãs médios. Eu acho que os compactos ainda podem ter algum espaço. No Facebook, o Rony Lemos disse: se o Precision for 93.490, é bem agressivo para o mercado. Realmente, eu achei que ficou muito bom, só que em contrapartida não tem um motor mais potente, mais poderoso. Então, como eu disse, eu acho que faz sentido se a Fiat souber trabalhar bem e atingir pessoas que não ligam tanto para o desempenho, mas que querem um sedã bem completo e com bom custo-benefício. Eu acho que vai ser bom para o Cronos. Inclusive, eu acho que tem tudo aí para ele crescer nas vendas com essa opção. O André Braga Lima Sanfelice disse: cadê o motor potente? Decepcionante. Bem, como eu disse, já era esperado. Acho que é decepcionante se você gosta de desempenho, mas em termos mercadológicos eu acho que é algo que faz sentido. O Henrique Marcelino disse: faltam farol LED, teto solar panorâmico, câmbio mais justo. Só isso que a gente quer. Ele disse isso tanto para o caso do Argo quanto para o Cronos. Realmente são equipamentos que estão fazendo falta. E o Carlos Franco disse: o Pulse vai ficar no lugar dele, do Argo. O mundo é SUV. Não sei se vai ficar no lugar, mas infelizmente o mundo é SUV, é a tendência. E eu acho que o Argo vai ter espaço cedido aí para um projeto
em conjunto com a Europa, que vem aí do 120, provavelmente. Lá no Instagram, o Diego Sarmanho disse: melhor ter colocado à frente do Cronos no Argo do que ter feito esse desastre. Olha, eu acho que até seria uma boa sim, viu? O 5.20 5Tech 2400 disse: agora eu acho que estão posicionados na categoria ideal. Não acho que o posicionamento seja errado, né? Como eu disse, acho inclusive que a Fiat tem bons motivos para fazer isso. O que eu acho que é um desperdício é eles terem jogado no lixo todo o histórico que eles tinham com o Uno e com o Palio para trazer essa dupla nova, né? Argo Cronos, com o objetivo de vender como um compacto premium. Então, por isso, né, a justificativa de mudar o nome, de jogar no lixo essa história, mas que no fim acabou não dando certo. Então, assim, acabaram perdendo a história à toa. Na última quarta-feira, dia 3 de agosto, a Fiat enfim divulgou as primeiras fotos oficiais do Fastback, depois de muito suspense a respeito das linhas finais do modelo, que vem sendo especulado desde 2018, quando um conceito foi apresentado no Salão do Automóvel. Porém, como eu venho dizendo desde a primeira temporada, 2 anos atrás, o Fastback, que será lançado, ao que tudo indica, em outubro, pouco ou nada tem a ver com o conceito. Mas, porém, entretanto, tudo que a gente tem até agora são 2 fotos, um texto simples, no qual a marca basicamente ressalta os atributos de design do Fastback. Então, diante disso e de alguns comentários publicados por aí, eu pensei em chamar o Gabriel, da página fiat.spotting no Instagram, para me ajudar a dar algumas respostas e para discutir se dá para condenar ou aprovar o Fastback sem nem mesmo saber mais detalhes do que vem aí. Olá, Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja mais do que bem-vindo e vamos lá então começar esse react. Eu que agradeço pelo convite e vamos pro react. Você quer começar então? Lê primeiro um comentário que você selecionou e daí depois eu leio um meu. Tudo bem. O Narjan Rhodes comentou no Instagram o seguinte, que o Fastback seria um Fiat Argo bombado que com certeza irá custar uns 150 mil reais ou mais. Gente, de novo essa história do Argo bombado, as pessoas não se cansam, né? E eu quero dar um parabéns para essa pessoa porque ele descobriu o preço antes de todo mundo, né? Eu não sei por que ele não mandou isso para 4 rodas, para Auto Sport, não sei, né? Porque é um mistério o preço do Fastback, ele já cravou, então com certeza agora a gente já pode falar sobre esse assunto, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas falando um pouco mais aqui desse comentário, né, um pouco mais sério, eu não acho que vai custar tudo isso, 150 mil reais. Inclusive, eu acho que ter à frente do Pulse abate é um indício disso. E também o próprio motor Turbo 200, que nessa categoria é um motor um pouco mais de entrada. Eu concordo, acho que 150 mil reais para um carro como o Fastback seria uma versão muito bem equipada, com motor 1.3. Acho que seria uma versão que justificaria talvez seu preço perante o resto da categoria. Voltando aí nessa questão do Argo bombado, né, mais uma vez, é um repeteco da polêmica do Pulse, mas eu acho que o principal que a gente tem a dizer aqui, e que eu já disse em alguns episódios, e eu acho que eu tenho propriedade para dizer, porque eu tinha um Argo e agora eu tenho um Pulse, a principal diferença entre eles é realmente a plataforma. E por mais que você não concorde que a Fiat diga que é uma nova plataforma, tudo bem, ela pode, na sua concepção, ser uma derivação da plataforma do Argo, ainda assim é uma plataforma que ganhou novidades a ponto de a Fiat entender que é uma nova plataforma. E quando você dirige esses 2 carros, você sente sim que se trata de algo diferente. Não são carros iguais no comportamento dinâmico, ainda mais quando você coloca em questão o motor Turbo 200, que o Argo não tem, e muito menos o Turbo 270, que é 1.3 turbo. Então, com certeza, a dirigibilidade desses carros vai ser bem diferente de um Fiat Argo. Isso sem contar os equipamentos, toda a tecnologia, né? Sim, com certeza, dá para falar que são 2 carros diferentes. O Pulse ele se comporta completamente diferente do Argo. Dá para sentir que tem uma plataforma diferente, tem uma dinâmica diferente. Fora os equipamentos, né? O Pulse é muito mais equipado, muito mais tecnológico e
Infelizmente, né, na linha 2023, a Fiat não trouxe essa tecnologia pro Argo. É verdade, né? Mais um ponto aí. E isso a gente tá falando do Pulse, né? A expectativa é que o Fastback traga ainda mais equipamentos. Mais uma vez eu repito o que eu sempre venho dizendo aqui. Se você tá dizendo que é um Argo bombado, é porque ou você não dirigiu o Argo, ou você não dirigiu o Pulse e vice-versa. Porque a partir do momento que você dirige esses dois carros, você consegue sim sentir uma diferença dinâmica, um refinamento dinâmico presente nesses que tem a plataforma MLA e não AMP. A gente pode ir, então, para um comentário que eu selecionei aqui. Eu peguei lá de uma matéria da Motor 1. Todos os links para os posts em que estão esses comentários vão ficar lá nas referências no Medium. E o comentário que eu trouxe é do Mojave. Ele disse assim: se era para ser praticamente igual ao Pulse, para que outro carro? Bem complicado esse posicionamento, até porque o Fastback ele será um carro com uma proposta diferente. Primeiro por ser um SUV coupé, já tem um porta-malas maior. O público do Pulse é aquele público que não se importa tanto com porta-malas para colocar bagagem. Já o Fastback ele vai atrair um público diferente, que precisa de porta-malas. E falando em quesito equipamentos, o Fastback vai trazer mais equipamentos que o Pulse, né? Alguns flagras aí do interior já mostram o freio de estacionamento eletrônico, auto hold. Parece que tem um acabamento um pouco mais refinado. Então, não é igual ao Pulse. São carros diferentes. Cala sua boca! O Fastback, ele é muito peculiar em termos de design, né? Não é todo mundo que aprecia um SUV coupé. Eu, por exemplo, não gosto de um SUV coupé. Vi muitos comentários, né, sobre design, sobre a proporção, e eu falei, gente, eu não sei o que vocês estão esperando, porque um SUV coupé não é proporcional, para mim nenhum é, né? Nem qualquer um que se pegar, BMW, Mercedes, é um tipo de carroceria que é muito peculiar em termos de design. Enquanto o Pulse vai para uma linha muito mais tradicional. Então, não dá para dizer só porque eu uso ali, sei lá, os faróis do Pulse, né? Porque a frente é compartilhada, né? É a mesma frente, vamos assim dizer, mas com muitas mudanças, né? O para-choque é diferente, mesmo o farol, né, internamente ele é diferente. Então, assim, beleza, é a frente do Pulse, vamos dizer. Mas não é só porque a frente é, em tese, a mesma que o carro todo é igual, né? Por dentro também as linhas são parecidas, mas ao que tudo indica os acabamentos vão ser diferentes, e como o Gabriel disse. Então não dá para generalizar que o carro é igual ao Pulse só por conta disso. Vamos lá, Gabriel, você quer falar mais alguma coisa desse ponto ou vamos pro próximo? Vamos pro próximo. No Instagram, o Ítalo64 comentou o seguinte, que só falta colocar motor 1.0 turbo num carro desse tamanho. Mania ruim da Fiat fazer só carro manco. Nossa, eu acho que essa pessoa nunca ouviu falar em, sei lá, Uno Turbo, né, ponto T-Jet, estilo Abarth. Coitadinho, né, gente? Em breve ela vai ter também outro carro da Fiat para ver que não é manco, que é o Pulse Abarth. Fazer deboche é mole, ficar de risinho, de indiretinha. Quero ver ter peito pra falar comigo. Mas vamos lá, vamos responder essa questão. Motor 1.0 turbo, gente. Vários SUVs hoje têm motor 1.0 turbo, tá? Então não dá para dizer, não acho que isso quer dizer que o Fastback vai ser manco. Eu acho que talvez exista uma questão de percepção do porte. Como ninguém viu oficialmente esse carro assim ao vivo, e muitas pessoas fazem confusão com o conceito apresentado no salão automóvel, que era um carro maior, derivado da Toro e tal. Então, talvez as pessoas estejam achando, e a gente não tem as medidas oficiais, que esse carro é maior do que é. Como eu já disse aqui, para mim, o posicionamento do Fastback é o de um B SUV tradicional, ou seja, ali na categoria do Tracker, do Renegade, do T-Cross, do Kicks, do Creta. E ele vai ser um pouquinho maior, sim, talvez, né? Vai ter provavelmente um comprimento similar ao do Cronos. E olha só que curioso, né? Todo mundo pede motor 1.0 turbo no Cronos. Então, eu não vejo por que dizer que, nesse caso aqui, ele seria manco. E indo mais além, é interessante notar o peso tanto do Argo quanto do Cronos. Eu falei aqui no episódio 46 que essa dupla, né, essa diferenciação entre Argo e Cronos vai se refletir na diferenciação entre Pulse e Fastback. Então, eu trouxe aqui o peso
do Argo e do Cronos nas versões Drive manual. O Argo pesa 1.104 quilos. O Cronos pesa 1.139. Então, é uma diferença, ok, considerável, mas não é uma coisa assim, meu Deus, que de grande diferença. E trouxe também o peso do Pulse. Na versão Drive 1.3, ou seja, considerando o mesmo motor dessas duas versões do Argo e do Cronos, o Pulse pesa 1.187 quilos. Com o motor turbo 200, ele pesa 1.234 quilos. Então eu acho que dá para esperar aí ainda um peso nos 1.200 e pouco para o Fastback. O que não é ruim para o motor turbo 200, gente, tá? Então, inclusive o motor turbo 200 é o 1.0 turbo mais potente do nosso mercado. Ele tem 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina e 20,4 kg de torque. O motor mais potente que vem logo abaixo do turbo 200 é o 200 TSI da Volkswagen, que tem 128 cavalos com etanol, uma diferença pequena de 2 cavalos, mas que na gasolina é uma diferença bem maior, porque o da Volkswagen só tem 116 cavalos. O torque é o mesmo, 20,4, e ele equipa o Volkswagen T-Cross, que tem 1.246 quilos. Não vejo ninguém reclamando que esse motor é manco no T-Cross. Então, o motor turbo 200, né, para mim, muito provavelmente vai dar, sim, conta do recado do Fastback. E ainda trago aqui mais um carro para essa comparação, para a gente não ficar só aqui na briga Fiat-Volkswagen. O Hyundai Creta pesa 1.270 kg de nova geração e ele usa o motor 1.0 turbo da Hyundai, que fica consideravelmente abaixo da Fiat. Ele tem 120 cavalos e 17,5 kg de torque com gasolina e com etanol. Então, para mim, isso daqui comprova que o motor 1.0 turbo no Fastback não vai ser nada manco, não. E sem contar que ainda vai ter opção 1.3 turbo, né, Gabriel? Esse comentário aqui foi um tanto infeliz, se eu posso assim dizer. Primeiro que desconsidera toda a história da marca, como você disse, o Uno Turbo, a linha T-Jet, o estilo Abarth, 500 Abarth, né? Jogou debaixo do tapete todos esses carros. Sim, E esportivos icônicos, né? Aí eu tenho que descobrir o contato desse cara, né? Porque se ele sabe o tamanho do carro é porque ele tem contato dentro da fábrica, né? Então preciso me relacionar, né? Preciso conhecer para também entrar lá dentro da fábrica, né? Com certeza. E depois você falar com ele e descobrir, você me conta, que daí também eu trago aqui no podcast, né? Porque realmente essas medidas do Fastback estão sendo guardadas aí com muita expectativa, né? Eu não acho que seja um carro tão grande, apesar de ser um SUV coupé. Acho que seja um carro bem menor e menos parrudo do que o Fastback, o conceito Fastback apresentado no Salão do Automóvel. Creio que ele tem o comprimento do Cronos, como você disse, e talvez uma largura do Renegade, talvez. Nada mais que isso. Então, acho que o 1.0 turbo aí dá conta. Bem, vamos lá. Vou ler aqui mais um comentário, que é do Al Santos. Esse daqui é um pouquinho grande, vamos lá. Atualmente a Fiat tem feito muitos modelos se aproveitando partes de outros. Não que seja ruim, mas parece que falta criatividade, ou estão realmente cortando os custos de produção. Do Uno 2 e Fiorino 3 pegaram a plataforma e fizeram o Palio 2 e o Mobi, que também tem para-brisa, e a coluna A do Uno 2, que também é usada na Estrada 2, que também usa as portas dianteiras e metade da mesma plataforma do Mobi, sendo que a outra metade é da Estrada antiga. Agora vem outra família, que da costela do Argo e Cronos nasceu a plataforma do Pulse, que do Argo pega portas, teto e para-brisas, que agora empresta as peças e mais as portas traseiras do Cronos para fazer o Fastback. Nossa, que confusão. E aí, Gabriel? Esse cara precisa de umas aulinhas aí de mercado, de marketing, para entender que acho que nenhuma empresa, seja fabricante que for, nenhuma fabricante sobreviveria fazendo um projeto totalmente novo para cada carro. Imagina a Fiat fazendo um projeto novo para cada carro, uma plataforma diferente para cada carro. Não tem riqueza de empresa que aguenta isso. Sou rica! Eu sou rica! Esse compartilhamento de peças não é algo ruim, como ele mesmo testou, não que seja algo ruim, mas parece falta de criatividade. Não é falta de criatividade,
É simplesmente o mercado, é simplesmente dinheiro. E eu acho que isso não desmerece nenhum carro da marca ou de qualquer outra marca. Todo carro da Fiat tem sua singularidade, sua peculiaridade, cada carro é único, mesmo compartilhando infinitas peças com outros carros. E eu digo mesmo para os carros da Jeep, né? O Compass e o Renegade compartilham peças como a Toro, por exemplo, até a plataforma. Agora eu não me lembro se a Toro é derivada da plataforma do Renegade ou do Compass. Pode me ajudar, Jacob? Sim, eles usam todos a mesma plataforma, né? Que é a Small Wide 4x4. Então, é realmente isso que você falou, né? Os grupos, hoje em dia, trabalham com uma plataforma, basicamente, né? Uma plataforma modular. Nesse caso, de fato, a Fiat estava atrasada. Esse foi, inclusive, um dos motivos para a fusão com a PSA, né? Que resultou na Stellantis, que é trazer uma plataforma mais moderna, mais modular, como outros grupos já têm. A Volkswagen tem, por exemplo, todos os carros da Volkswagen usam basicamente a mesma plataforma. A PSA já tinha plataformas modulares, tinha 2 ou 3, se eu não me engano. Então, agora a Stellantis vai realmente unificar essas plataformas, que inclusive foi o que o CEO da Fiat já disse, já declarou, né, o CEO global, Olivier François, que é o que vai permitir que a Fiat tenha de novo projetos unificados na Europa e no Brasil, pelo fato de usarem plataformas modulares e que são compatíveis tanto com a eletrificação quanto com motores a combustão. Então, é uma coisa natural, inclusive é natural também o carry-over de peças entre modelos de gerações diferentes, né? Se você for parar para pensar, por exemplo, botões, né? Botões do vidro são os mesmos que o Palio usava, que o Punto usava, que o Linea usava, e que continuam sendo usados, porque são peças, gente, esse aqui é o meu ponto no final, né? Realmente você vai olhar para o carro no final e vai falar: ai, mas essa porta é do Argo. Gente, o que isso importa? O que importa é se combina, se funciona no carro, se tá, né, harmônico. Isso é um ponto que prejudica o design do carro? Se sim, beleza. Eu acho que daí você pode argumentar alguma coisa. No Fastback, talvez eu até veja margem para isso, por exemplo, na porta traseira. Porque muitos SUVs coupés têm uma terceira janela ali por conta, né, dessa queda no teto, que o Fastback não vai ter porque ele utiliza a porta do Cronos. Então talvez você possa até dizer algo nesse sentido. Mas também pode funcionar do jeito como tá. E, assim, nas fotos me parece que funcionou, mas eu não vou dizer nada enquanto eu não ver o carro ao vivo pessoalmente. Porque as fotos também, né, são divulgadas em ângulos que a Fiat acha ali estratégicos para o carro, na cor certa, né, para ficar bonito. Então, não dá para dizer ainda. E eu disse essa mesma coisa quando saíram as primeiras fotos do Pulse. Falei, gente, não dá para dizer ainda, né, porque tá no ângulo tal, tal. E o mesmo vale agora para o Fastback. Mas eu não vejo por que essa obsessão de falar que usa mesmo não sei o que do Argo. E qual é o problema disso? As outras montadoras fazem o mesmo. Fazer um carro é muito caro, né? As pessoas acho que não têm muito essa noção. Então, se duas montadoras grandes como a FCA e a PSA se juntaram, tendo como grande argumento esse compartilhamento, essa sinergia, eu acho que não precisa dizer mais nada. É sim natural que as montadoras reutilizem peças e ganhem em escala. Bom, o José Ricard, lá no Instagram, comentou o seguinte, que a Fiat, como sempre, está fazendo carros volumosos por fora, mas apertados por dentro. E alinhado ao mesmo comentário, o Júnior Ruas comentou que o Fastback parece um Fiat Premio gigante. Bem curioso, né, esses comentários, porque, primeiro, se a gente for pensar, né, na história da Fiat, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, eu vou citar um caso, que é o Uno, que é mais conhecido aqui no Brasil, mas lá na Europa também tem o caso do Panda, o caso do Cinquecento, etc. Que são carros conhecidos justamente pelo oposto disso, né? Que são carros que são compactos por fora e que por dentro aproveitam muito bem o espaço, são carros generosos considerando o tamanho. Mais uma vez, é alguém que não conhece a história da Fiat. You know nothing, Jon Snow. Eu falei que é curioso porque
o prêmio é derivado do Uno, né? Então ele aproveita esse mesmo conceito. Então são comentários que ao mesmo tempo falam de um mesmo tema, que é o espaço, mas que trazem aí considerações bem importantes, porque o prêmio ele acaba tendo esse aproveitamento de espaço, e não acho que o Fastback seja parecido com o prêmio onde, gente. Eu não encontro essa similaridade, né? A filosofia de design é bem diferente, né? O primeiro era mais quadradão, tal. O Fastback não, tem umas linhas mais fluídas. Não entendi, acho que as pessoas viajam um pouco, né? Elas querem fazer alguma piada e jogam qualquer coisa. Mas, enfim, aproveitando que a gente entrou aqui nessa seara do espaço, existe uma diferença entre ser um carro talvez menor e um carro apertado. Eu não acho que dê para dizer que o Pulse, que o Fastback, Cronos, Argo, enfim, todos esses sejam carros apertados. Você pode olhar para a concorrência, pode achar, pode ver que existem carros maiores. Existe muito alarmismo nisso, porque o entre-eixos é menor, então o carro é menor. Tá, é menor, mas não quer dizer necessariamente que vai ser um carro apertado. E a gente, vale dizer, ainda não sabe qual que é o entre-eixos do Fastback. Eu acho muito difícil que mude, eu acho que vai ser provavelmente o mesmo do Pulse, então 2,53 contra 2,52 do Argo e do Cronos. Eu trouxe aqui algumas referências, o Nivus tem 2,56 de entre-eixos, o Renegade tem 2,57. Então, de fato, se for 2,53, vai ficar um pouco menor o entre-eixos do Fastback, considerando que ele está, em tese, em uma categoria um pouco acima da do Pulse. Mas a gente não sabe, pode ser que a Fiat mude, né? Não temos como saber. Como o Gabriel disse, ainda não temos contatos na fábrica. Se for o mesmo do Pulse, que é bem parecido com o do Argo e o do Cronos, eu reforço o que eu acabei de dizer. É um carro que tem, sim, espaço. Lógico, não é uma limusine, né? Mas é um carro que não dá para dizer que é um carro apertado, gente. Não dá, eu me recuso a dizer isso. Se a gente for considerar, pegar a história, um Palio Weekend tinha de entre-eixos 2,43. E ele é considerado um carro familiar. Então, ter 2,53 de entre-eixos, não acho que seja ruim. Eu acho que essa questão do entre-eixo ainda a Fiat tem que divulgar, não dá para ficar especulando. Eu achei engraçado desse comentário ele falar como sempre, né? Descartou um monte de carro da Fiat, né? A Fiat já estreou aqui em 76 com 147, o primeiro carro nacional com um motor transversal, aproveitando 80% do tamanho do carro para cabine e porta-malas e apenas 20% para o motor. Verdade. E enganchando aqui com o prêmio, né? Que até o coitado do prêmio envolveram nessa história do Fastback, coitado. O prêmio ele tinha um maior porta-malas da sua categoria, ele tinha um porta-malas maior até que o do Opala na sua época, lá em 85, quando ele foi lançado. E a mesma coisa o Siena também tinha o maior porta-malas da sua categoria quando foi lançado em 97. Então, esse como sempre aí, eu posso relevar bastante. E você falou aí do porta-malas, o Cronos também não, agora eu não lembro se é o maior da categoria, mas é um dos maiores, né, 525 litros. O Cronos tem 525 litros, em comparação aí com o Jetta, que tem 510. Pois é, e é um carro bem maior, né, então, realmente, acho que nada a ver isso, gente. Desconsiderou realmente toda a história aí da Fiat, e inclusive o Fastback vai ter, ao que tudo indica, um porta-malas maior do que o do Cronos, então... também tem isso, né? De repente a pessoa não precisa ganhar aí 2,57 de entre-eixos do Renegade. Para mim, eu já andei, já dirigi, né? Já entrei tanto no Renegade quanto no Pulse. Para mim, a diferença de espaço não é tão considerável assim no interior. Mas, quando você vai ver o porta-malas do Fastback em comparação com o Renegade, vai ser muito maior. É um aproveitamento de espaço a ser considerado. Então, de repente, a pessoa não precisa ter um super espaço na cabine, né? Desde que seja suficiente, como é do Pulse, do Argo e do Cronos. Tanto é que o Argo e o Cronos são carros que vão muito bem nas locadoras para
pessoas que, né, dirigem por aplicativo, que trabalham com carro por aplicativo, por conta disso, porque são carros relativamente espaçosos, compactos, mas espaçosos. E o Fastback, além disso, vai trazer um porta-malas muito bom. Então, não deixa de ser mais um argumento aí nessa questão de aproveitamento de espaço. Acho que você tem mais um aí para mim, Gabriel. Aham. O Otávio, lá no Instagram, comentou o seguinte: esse comentário eu acho bem curioso. Prometeu derivada da torre, vai entregar derivada da estrada, né? Nem o S mudo foi capaz de colocar. Eu não sei de onde ele tirou que o carro é derivado da estrada, mas tudo bem, né? Eu acho que precisa colocar uns óculos na cara desse homem. Eu tenho aqui um comentário que eu peguei que fala um pouco disso também. É o Lucas Gustavo lá no Motor 1. Expectativa, Fastback do Salão do Automóvel. Realidade, mistura de Argo, Cronos e Pulse. Para-brisas, o mesmo de Argo, Cronos e Pulse. Retrovisor, o mesmo de Argo, Cronos e Pulse. Porta dianteira, mesmo de Argo, Cronos e Pulse. Porta traseira, mesmo do Cronos. Para-choque dianteiro, o mesmo do Pulse Abarth. Primeiro, eu acho engraçado esse prometeu, né? Quem prometeu? Eu não vi ninguém prometendo nada. A Fiat nunca chegou e falou, vamos fazer. Inclusive, ela sempre negou isso. Né? Acho que é importante dizer. Ela nunca chegou e falou, vou fazer o conceito do salão do automóvel. Não. Ela sempre falou, esse conceito não vai ser produzido. Isso está na cabeça dele. Em primeiro lugar, acho que já começa aí a questão. Daí, tá. Né, de repente você criou, né, como o segundo comentário disse, criou a expectativa de que era o Fastback do Salão do Automóvel. Então, o que eu digo é, se informe melhor, porque já existiam informações de que não seria o Fastback do Salão do Automóvel. Daí vem essa questão da realidade, derivado da estrada. Gente, derivado da estrada onde? Né, porque, assim, não é a plataforma da estrada, não tem frente da estrada, não tem traseira da estrada, não tem suspensão da estrada, não tem nada da estrada, gente. Queria saber de onde foi que ele tirou essa ideia de que é da estrada. Retrovisor, o mesmo de Argo, Cronos e Pulse. Primeiro, o retrovisor de Argo e Cronos, beleza, é o mesmo, mas do Pulse não. O Pulse é o mesmo da Toro. E o Fastback também vai usar o mesmo do Pulse, que é o mesmo da Toro. Então, não é o mesmo. O para-brisa é o mesmo de Argo, Cronos e Pulse. Gente, o que vai mudar na vida da pessoa o para-brisa ser o mesmo do Argo e do Cronos? Me diga, o que na prática isso vai mudar para você? Eu não entendo, sabe? As pessoas jogam isso como se fosse um ponto negativo. Mas me explica por que é negativo ter o para-brisa do Argos? Isso vai mudar alguma coisa na vida da pessoa que comprou o carro? Mais uma vez, eu acho que a questão aqui é a expectativa que as pessoas criaram, que foi alimentada, né, pelos sites, pelos jornais, pelas revistas, falando que seria esse carro sem saber, e já dando um posicionamento para o Fastback sem o carro existir. E a Fiat tem uma parcela de culpa em dois sentidos. Primeiro, em não deixar mais claro que não seria o carro do conceito, e especialmente quando ela mostrou, quando ela estava apresentando o Safety Center da fábrica, ela mostrou uma versão do conceito que era um pouco mais realística, e acho que isso, né, acabou ali influenciando os jornalistas a pensarem que seria um Fastback de produção e tal. Apesar de, como eu falei, né, a Fiat sempre deixou muito claro que o Fastback do salão não seria produzido. Mas eu acho que isso acabou influenciando as pessoas a, né, confundirem as coisas. E um segundo ponto que eu já tinha falado aqui no episódio 46, que é a escolha do nome. Acho que sim, Fastback é um nome conhecido, né, por conta do conceito, pode ser um bom nome, enfim. Mas reforçou essa ideia de que o conceito seria lançado quando, na verdade, não é o carro do conceito. Então, talvez, pensando por esse lado, fosse bom ter um outro nome, que era para não reforçar essa expectativa que foi criada. Mas, dito tudo isso, né, visto tudo isso e tendo o carro, quando o carro sair, quando o carro estiver nas ruas, ele tem que ser avaliado pelo que ele é. Eu acho que existe um pouco de preconceito na questão de que as pessoas não dirigiram o Pulse e querem falar mal dele.
porque ele deriva do Argo. Mas primeiro, quem diz que o Argo é um carro ruim? Argo não é um carro ruim. Então, para mim, ser derivado do Argo não é um ponto negativo. Segundo, é uma fórmula que todas as montadoras usam, gente. É assim, SUV puro, feito do zero com um SUV, para mim só tem os SUVs mais caros. E no caso da Jeep, o Renegade foi feito assim. Ele não deriva de um hatch, não deriva de um sedã, não deriva de nada. Ele é um carro pensado como um SUV do zero, porque ele compartilha, né, tem escala com o Compass e com a Toro. Então, por isso. Mas, de resto, né, as outras montadoras que oferecem, que competem no segmento de SUVs compactos, todos derivam de hatch. Então, mais uma vez, né, me pergunto, por que a perseguição é com a Fiat? Porque todas fazem isso. Não, sim, eu acho que essa negatividade quanto ao compartilhamento de peças do Argo, do Cronos, do Pulse, eu acho que é mais uma questão de como um carro caro vai compartilhar peças de um carro popular, ou dito popular, visto os preços de hoje. Mas é mais um preconceito aí, essa cultura de status que infelizmente nosso país tem, que não tem sentido algum, não tem embasamento algum. Como você mesmo disse, o Argo não é um carro ruim, o Cronos não é um carro ruim, não há problema algum compartilhar peças, desde que seja algo harmonioso, algo bonito e que cumpra suas funções. Mesmo que tenha essa questão do status, eu acho que é importante levantar outra questão. Não tem SUVs que compartilham peças como porta e outras, né, do exterior com carros mais acessíveis, com hatches, né, vamos assim dizer. E tudo bem, acabam parecendo, né, sei lá, na traseira, a porta traseira é diferente, ou a traseira é muito diferente, a frente é muito diferente. Então, essa questão é relevada. Mas quando você entra no interior, é basicamente o mesmo painel, o mesmo banco, é tudo igual ao hatch. E ninguém fala nada do interior do Pulse, que é bem diferente do Argo. Inclusive, o Pulse e o Fastback terão tecnologias que o Argo, como a gente já disse aqui, não tem. E provavelmente não vai ganhar. Por fora a porta é igual. Tá, mas o que importa para mim, eu que estou dirigindo o carro, eu que sou dono do carro, é o que tem dentro, é onde eu fico. Eu não dirijo olhando para a porta, eu dirijo utilizando a central multimídia, utilizando os recursos de segurança, utilizando o painel digital, que não tem no Argo. Então, assim, mais uma vez, não faz sentido essa questão, porque na prática, quem dirige, por isso que eu digo, quem dirige esses carros sabe que não é a mesma coisa. Enfim, vamos para o próximo comentário, que eu já me cansei dessa questão. Lá no Motor 1, o NI, acho que é isso, disse assim, mais caro que a Toro da época que lançaram. Não entendi muito bem essa parte, mas depois ele disse, duvido, e o lançamento deve ser no próximo Big Bosta. Bom, começando pela primeira frase, mais caro que a Toro da época que lançaram. Acho que é aquele que quis dizer do lançamento da reestilização da Toro no ano passado. Ah, tá. Bom, a Toro ela foi lançada ano passado a partir de 114 mil na versão Endurance 1.8. Hoje ela já passou dos 140 na versão de entrada, que é a Endurance 1.3 Turbo. De fato, pensando hoje, porque a depender de quando o Fastback for lançado, pode ser que isso já mude. Se o Fastback fosse lançado hoje, eu acho que ele realmente ele teria um preço abaixo desses 140 mil. Mas não dá para colocar o Fastback hoje a 114. Não mais. Não, e precisa considerar aquilo que você falou, né? Quando a Toro foi apresentada por esse preço, ela tinha a versão 1.8, que morreu, não tem mais. Então hoje é só 1.3 turbo. Se fosse hoje, a minha aposta seria na faixa dos 135 mil. Mas não sei. Acho que nessa parte aqui ele tava em Nárnia. Ele chegou até a ver o leão, coitado. Olha, é muito achismo pro meu gosto e eu não vou ficar aqui batendo boca com uma empregada essa hora da madrugada. E a próxima parte, o lançamento deve ser no próximo Big Bosta. Tá. Bom, a Fiat patrocina o reality show Big Brother Brasil há uns bons anos, eu não sei o tempo exato, mas há uns bons anos ela já patrocina. Desde 2001, né? Mais de 20 anos já. Uau!
Eu nasci em 2005, para ter uma referência. Ano passado, a Fiat apresentou o Pulse no Big Brother e foi depois daquela novela para lançar o carro. E eu acho que, visto isso, ela aprendeu a lição de não ficar deixando o público roendo a unha. Então, creio que ela não fará tanta novela pro lançamento do Fastback. Mas tem a questão do marketing, né? O Big Brother é um reality show muito assistido, tem um amplo público espectador. Então, nada mais justo do que apresentar, mostrar o carro para um público tão grande. É uma vitrine muito grande, inclusive para pessoas que não são ligadas no mercado automotivo, né? Então, você acaba conquistando um público que vai ter contato com o seu produto que não teria em outra ocasião. Então, isso é muito importante. E, sem dúvidas, é uma parceria que traz frutos para a Fiat, porque se não trouxesse, né, ninguém ficaria patrocinando um programa durante 20 anos. E é um pioneirismo, né? A Fiat investiu nesse gênero. Eu já fiz um episódio aqui falando sobre o Big Brother, mas também sobre outros patrocínios que a Fiat fez com outros reality shows. Então, é uma coisa que a Fiat aposta e é uma coisa que o brasileiro gosta, gente. E, para terminar, o nome de usuário dele é ilegível. Então, eu vou deixar depois linkado e daí vocês deem uma olhada lá. Mas ele disse assim: já sabia que seria horrível, só não imaginei que tanto. A única coisa que se salva nesse carro é o interior e a lanterna traseira. Essas portas de água e Cronos, custava pelo menos fazer uma porta traseira exclusiva? Essas rodas parecem pequenas, ao mesmo tempo que esse entre-eixos curto demais parece um carro achatado. Ficou horrível. Já acho o Pulse feio, mas esse se superou. Parabéns, Fiat, por jogar essas jabuticabas pra gente comprar. Eu amava os carros da Fiat, tive um T-Jet, que é um dos carros mais legais que tive. Pena ver a marca definhar desse jeito lamentável. Jeito. Tá, na parte do feio, cada um, né, tem seu gosto. Acho válido ele achar o carro feio, acho que afinal cada um acha o que quer. Mas esbarra de novo naquilo que a gente já falou. Porta de Argo e Cronos não invalida o carro. A Fiat não está definhando, muito pelo contrário, né? Até porque ela é a campeã de vendas, ela só está respondendo ao mercado. O mercado quer isso, é isso que ela vai entregar. Ela não vive só de emoção, né? Se emoção pagasse os boletos, estaria feito na vida. Mas não. O que paga é papel moeda, e a Fiat precisa de papel moeda. O que traz papel moeda é tendência de mercado. E é o que ela está fazendo, lançando tendência de mercado, gostando ou não. Na Europa, se a Fiat tivesse dinheiro, ela deveria estar assim, morrendo de vontade de ter um SUV como o Fastback e como o Pulse. Eles não foram feitos lá fora porque a Fiat lá fora não tinha dinheiro para fazer, gente. É essa a questão. A Fiat tem uma gama lá que está parada há anos e não investiu em um novo hatch, né, B, em um ponto, vamos assim dizer. Não, só tem um SUV, que é o 500X, que ele vai mais para a linha de crossover, porque conseguiu fazer junto com o Renegade. São momentos muito diferentes, né, que as pessoas querem trazer isso de que é uma jabuticaba. Sim, é uma jabuticaba porque os posicionamentos da Fiat da Europa e do Brasil são muito diferentes. Agora eles vão começar a unificar, como eu disse, como o senhor já afirmou, mas durante todo esse período foram sim conflitantes, então não dava para ter uma gama unificada. O que a Fiat tinha lá para investir, ela investiu em outras coisas. Ele falou do T-Jet, a gente vai ter agora o retorno da Abarth, então acho que talvez não seja como ele queira, mas é sim um indício de que a Fiat olha para esse público. Também a gente tem que valorizar essas iniciativas e não dá para também só ver o lado negativo. E são carros bons, tá? Realmente não são projetos europeus? Não são, mas nem por isso são ruins. Então, acho que a Fiat tem essa preocupação de, mesmo não tendo os projetos lá de fora, não tendo projetos globais, a gente tem as tecnologias que os carros da Europa têm. E estamos em níveis muito próximos, em termos de Fiat, tá? Não tô falando de, sei lá, se pegar carros de outras marcas e comparar, não sei. Será que na Europa é tudo melhor? No caso da Fiat, eu não digo isso, não. Eu digo que a Fiat está atrasada na Europa, não tem SUVs,
vive de carros com projetos muito antigos, e a gente tem até, inclusive, tecnologias melhores. O 1500X, por exemplo, não tem a central multimídia que Pulse e Fastback tem, por exemplo. Vai dar uma pesquisada um pouquinho melhor antes de ficar falando que a linha do Brasil é só coisa horrível, é só jabuticaba. São projetos que estão, sim, alinhados com a tecnologia vista no grupo Stellantis como um todo. Vida que segue, assunto encerrado. Por fim, só para terminar essa questão, que ele falou aqui do design e tal, os carros da Fiat, esses últimos, estão ganhando prêmios de design. A Toro ganhou prêmio de design, e prêmio internacional, não é qualquer prêmio não. A Strada ganhou o Brasil Design Award, o Pulse ganhou de prêmio de design também aqui brasileiro, e o Red Dot, que é internacional. Então, assim, design é subjetivo, de fato, né? Você pode achar um carro bonito ou feio. Mas a partir do momento que ele ganha prêmios de design, pelo menos a pessoa tem argumentos para dizer que aquele carro tem sim um design funcional, um design minimamente atraente, porque ele ganhou um prêmio. Então não é algo que se dê para jogar fora e dizer, né, chegar aqui sem nenhum mérito, chegar e dizer, é um carro feio. Tá bom, na sua opinião pode ser feio, mas ele já ganhou prêmios de design e ele é reconhecido por isso, não só no Brasil como lá fora. A minha conclusão é, o carro tem que ser lançado, a gente tem que vê-lo para de fato poder tirar conclusões e avaliá-lo a partir do que ele é concretamente e não das nossas expectativas. Já foi divulgado algumas coisas? Sim, já foi divulgado. Já foi flagrado? Já foi flagrado. A Fiat divulgou 2 fotos oficiais nos ângulos que ela quer, na cor que ela quer, do jeito que ela quer. Sim, divulgou. Mas não dá para dizer, não dá para cravar e não dá para julgar. O carro é bom por isso, o carro é ruim por aquilo, sem de fato ver, sem de fato entrar, dirigir e de fato avaliar o carro concretamente, o carro que existe, o carro que vai estar nas ruas. Não é isso que vai dizer se o Fastback é sucesso ou não. Bom, eu concordo completamente com você. Não dá para julgar um carro ou qualquer outra coisa antes do lançamento, antes de ver pessoalmente, de tocar, dirigir, né? Estamos falando de carro, dirigir o carro, porque muitos comentários aqui que a gente avaliou são de pessoas que muito provavelmente nunca dirigiram nem o Pulse ou o Argo e estão falando besteira. E tem que esperar realmente para ver o carro, sentir ele, ver porta-malas, ver espaço interno, avaliar. E showroom de concessionária é isso. Showroom de concessionária para você entrar no carro e fuçar em tudo, apertar todos os botões. Até se tiver um botão lá para o carro voar, você aperta para o carro voar. Para testar. É necessário conhecer o carro melhor, o carro de perto. Algumas pessoas já viram o carro rodando nas ruas sem camuflagem. Eu confesso que eu tô quase indo para Minas ver o carro. Não é? Mas daqui a pouco deve aparecer aqui em São Paulo. Né? Agora começou a... Ainda mais que assim, tem alguns comentários negativos, eu acho que a Fiat vai fazer de propósito, vai deixar os carros expostos mesmo sem camuflagem, que é para as pessoas começarem a ver. Então, minha conclusão final é, antes desse pessoal se achar o engenheiro ou desenhista para comentar na internet, porque na internet todo mundo é qualquer coisa. Veja, avalia, toque, sinta, dirija e depois comente. É isso aí. A gente vai se encaminhando aqui para o final. Se você quiser deixar o seu contato, quero mais uma vez agradecer por ter topado o convite. Acho que foi muito legal fazer o react aqui em dupla. Bom, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer participar do podcast. Espero participar mais vezes. Meu contato é pelo Instagram, @fiat.spotting. Qualquer coisa só me manda mensagem. Dúvidas, comentários, pode me mandar mensagem. E estou sempre à disposição. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu e deixa sua mensagem aí nos comentários ou me manda um e-mail no 3emailpodcast@gmail.com dizendo se você acha que isso tudo é mimimi da internet ou se o Fastback fora da rede vai ou não ser um sucesso. Um abraço e até a próxima ou no @3emailpodcast nas redes sociais.